E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E eu tive a humildade de chegar nos caras que estavam lá e vendiam mais e falava, irmão, eu posso passar um dia com você? Porque eu não vendo nada. Cara. Eu não vendo nada, cara, mas eu preciso mudar minha vida. E eu queria passar um dia com você pra ver como você se comporta. E os caras tinham carro e eu não tinha, cara. Eu falava, irmão, eu pago só a gasolina pra andar com você. Porque eu tinha só os 5, 10 reais por dia lá que era de custo. Eu falava, eu te dou esse dinheiro pra eu andar com você. Eu tava comprando uma companhia. Na verdade, você tá comprando um network pra aprender mais com aquele cara. E aí a gente, pô, a galera vem de mentoria, vem de imersão, vem de tudo. Eu tava pagando minha mentoria ali, cara. Você criou a mentoria, então. Assim, nem sabia que termo que era aquele. Eu só tava falando, mano, eu pago sua gasolina pra andar com você. E os caras, beleza, isso aqui, e boa. E aí o cara, quando ele aborda, ele fala isso. No livro fala que é isso. Eu vou começar a abordar assim. E aí, pra vocês terem ideia, eu descobri que eu era muito melhor presencialmente do que no telefone. Porque as pessoas me viam. E, pô, eu chegava sorrindo, as técnicas que eu aprendi. Energia boa. Um cara alto astral. E o que começou a acontecer? Eu comecei a virar o vendedor de porta em porta da empresa. Então sabe o que eu fazia? Você vai agora, para quem é de BH, vai entender. Eu pegava um ônibus aqui e parava no último ponto, que era lá na Vilarinho. Era a região que ninguém queria trabalhar. Então eu tinha uma estratégia. Aonde ninguém quer ir, eu vou. Então eu ia no último ponto final do ônibus. E sabe qual que era a minha rotina? Eu pegava a Vilarinho de um lado, eu subia, batendo de porta em porta nas empresas. Conheço todas aquelas empresas ali. Hoje fechou muito, mas... Cara, era casa de construção, era lanchonete. Venda de produto de carro, equipamento. Só que eu ia de um lado de dia e no outro eu voltava. Então eu chegava por volta de 7 horas da manhã. Eu chegava no lugar, mas só abria 8. Eu chegava junto com o dono. Porque o dono que abre a empresa. Bom que teve essa sacada, né, cara? Só que o dono que fecha a empresa. Então eu voltava fazendo a Vilarinho. Então, às vezes, na hora do almoço, eu estava almoçando, os donos estavam almoçando, não estavam dentro da empresa, o que eu estava fazendo? Almoçando e lendo. E todo mundo me achava um idiota, só que eu comecei a vender. 6 meses fui o melhor vendedor de Belo Horizonte, mas no próximo trimestre eu virei o melhor vendedor de Minas e eu ganhei um prêmio nacional de vendas pela operadora. E aí, foi o primeiro reconhecimento, né? Um cara que não sabia nada, um cara que era taxado de idiota, teve reconhecimento. E olha que massa, eu tinha reconhecimento, comecei a ganhar minha primeira grana. E, pô, lá atrás eu ganhava, nessa época, eu já ganhava entre, sei lá, 7 a 10 mil reais vendendo, cara. Não, pô, uma grana boa naquela época. Grana pra caralho, cara. Era hoje, assim, deve ser 30, 40 mil reais. Cara, tô bem. Só que o que começou a acontecer? O escritório que eu trabalhava, o cara já não tava me pagando. Eu ganhava 10 mil, mas ele pagava 2, 3 mil e falava, depois eu vou pagar. A comissão começou a me enrolar. E esse cara tava fazendo uma bagunça, dando um cano no mercado. E eu tinha um gerente de contas que era da operadora. Ele falou assim, Pedro, monta seu escritório, eu te ajudo. Eu falei, cara, era 120 mil para abrir um escritório. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro. Apesar de eu ganhar bem, vocês acharem que eu ganho bem, eu não recebo, você sabe disso. Essa é a dificuldade que eu passo. Eu vou te ajudar. Então arruma um sócio que entra com a metade, e aí você entra você pega seu cartão de crédito e tem mais uns 20 mil lá, ele sabia que eu tinha uns 20 mil, e o resto eu vou te ajudando aqui, a gente precisa demonstrar para o operador e a gente vai se ajustando. Que eu precisava comprovar para o operador que eu tinha 120 mil. Ele falou, comprova que você tem 80 que eu te ajudo. Então eu precisava de um sócio que tinha 60 e 20 do meu cartão de crédito. Falei, cara, beleza. Então o desafio aí era arrumar um sócio. Só que eu fazia administração de empresas, mas eu falo que a graduação ela não te ensina a ser empresário. Não, no dia a dia. Ela te dá a base teórica, né? E, cara, eu arrumei um primeiro sócio que era um amigo meu de infância. E eu lembro na decisão, ele falou assim, cara, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu falei, mano, não sei, nós vamos descobrir no caminho. Mas nós vamos fazer. Se você tem o dinheiro, você tem a vontade, nós vamos fazer. E olha que massa. Nesse nosso negócio, nesse primeiro negócio, a gente virou destaque como as maiores empresas que vendem do Brasil. A gente ficou entre as 15 maiores do Brasil em pouco tempo. E a operadora tinha uma pressão muito grande com a gente em contratação e desenvolvimento. Em um ano, a gente tinha ali uns 45 funcionários, vendedores de rua. Só que qual que era a lógica, Mike? Quase que 80% das vendas dos escritórios ainda era minha. Eu não era você pessoa... Eu tinha um monte de vendedor que não vendia, porque eu não sabia passar minha habilidade para os caras, então eu não era um empresário, eu era um vendedor da minha própria empresa. O meu sócio ficou com a área financeira, que ele não sabia fazer também, e por mais que a gente vendesse bastante... Não sofria por causa dos... A gente sofreu um baque. Em um ano e meio a gente quebrou esse negócio.
Então, Um ano e meio você um ano quebrou, e meio, cara. Eu quebrei Com devendo 45 funcionários. devendo 250 mil reais. Foram meus primeiros processos trabalhistas, que eu não sabia nem o que era. Eu não entendia de gestão, não entendia de gente, não entendia de contratação. Não Aí entendia já de é uma nada. dica pra galera. Antes de você construir um negócio, entenda sobre pessoas, gerenciamento, processos. Tem uma frase que ela me move. Eu falo o seguinte: a estratégia sempre vem antes da estrutura. E nesse meu primeiro negócio, Você simplesmente, vou abrir, vou começar o negócio e foi. Mas mais ainda, Mike, eu fiz um ambiente que eu gostaria de trabalhar. Eu falei, cara, eu vou fazer o melhor ambiente que eu gostaria de estar. Um ambiente que, pô, eu acho massa do caralho. Só que eu fiz o lugar que eu queria. Eu não fiz o lugar que os colaboradores queriam. Então eu tava fazendo um negócio para mim. E eu sempre falo que, pô, a estratégia vem antes da estrutura, porque eu pensei em ter uma estrutura linda, mas se não sair a venda, não supre. Então pensa como é que você vai tracionar seu negócio. Por isso que eu me virei um cara de tração depois. E aí, pra você ter ideia, quando eu quebrei, nessa época, e foi um perrengue, né, cara? Comecei eu tinha um sonho, comecei a ganhar um dinheirinho, tá? Comprei o meu carrinho ali, eu tinha um golzinho, eu lembro. E, mano, eu quebrei logo depois, com um golzinho financiado e, cara, a vida virou uma merda. De uma vida boa, sendo reconhecida, a uma merda. Teve um ponto que a gente que fez parte desse momento que a gente quebrou também, que a nossa operadora tinha sido proibida de vender. Então eu tinha um monte de funcionários. Que merda, hein, cara? A operadora me exigia ter um número de novos contratados por mês. E eu quebrei ali porque ela foi proibida de vender. Não sei se você lembra uma época que chovia muito aqui em BH e aí as operadoras não funcionavam, que falaram, eu não pode vender enquanto não resolver o problema. E foi aquela época que eu quebrei. Foi uma ordem da Anatel na época. Foi uma ordem da Anatel. E foi aquela época que eu quebrei. Eu fiquei 60 dias sem fazer uma venda. Nossa, aí é custo, funcionário, aquela coisa toda. Você tem imobiliária hoje. Pensa que você não tem aluguel. Vive de quê? Venda. Venda. Se você ficar 60 dias sem vender, já era mesmo. Pode com fechar. 50 funcionários. Pode fechar. Eu não tinha estrutura financeira nenhuma. E aí, quando eu quebrei, eu ajudei muita gente, mano. Eu lembro que tinha funcionário que eu ajudava, Cara, eu fazia mais do que Você tinha um coração bom com todo mundo. Né? E quando eu quebrei, eu falei, cara, nunca mais eu vou querer ter gente trabalhando comigo. Nossa, ficou revoltado ainda? Eu falava, eu odeio trabalhar com gente, cara. Eu falava isso, eu expressava verbalmente isso. E foi uma fase ruim da minha vida, cara, porque eu falava, cara, eu não confio nas pessoas. Porque as pessoas que eu mais ajudei foram os caras que mais me processaram. Não é possível, cara. Teve uma foto que era interessante. Trabalhava um marido e um casal comigo. A esposa ficou grávida. Eu falei, cara, eu não vou deixar de pagar seu salário, mesmo você grávida, óbvio, porque ela tem uma gravidez ajudar, de risco e tal. E aí ela, cara, eu vou pagar certinho, mesmo o salário e a comissão, porque ela só ganhava um salário, né, que ela era vendedora externa. E aí ela me mandou uma foto uma vez e falou, cara, eu só tenho água e limão dentro da minha geladeira, grávida. Porque eles estavam pagando conta, estavam endividados. Eu falei, cara, não é por isso não. Eu mandava todo mês cesta básica pra casa dela, ajudava. Foi os primeiros a me processar, cara. Eu falo, não é possível, velho. As pessoas que eu tô ajudando estão me processando. Mais uma revolta que você não queria mexer com gente. Mais uma revolta. E aí o que aconteceu, cara? Eu falei, cara, como é que eu sei fazer dinheiro? Porque eu quebrei e tenho uma conta pra pagar de 250 mil. Dos 125 mil pro sócio, 125 mil pra mim. O que eu faço? Vou voltar a ser vendedor.